Oi, irmãos, paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Raimundo, para pregar mais uma mensagem para vocês. E a mensagem de hoje, irmãos, se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 3, 4 e o versículo 7, que fala assim, ó: Porém, seus filhos não andam pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vede, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas sim a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, irmão, vamos aqui estudar esse versículo da palavra de Deus, né? Bom, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem um ditado do mundo que fala assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Só que quando nós vamos para o campo evangélico, quando nós vamos para a área espiritual, filho de crente não é crentinho, não, irmão. E isso aqui é um grande exemplo, né? Você vê que os filhos de Eli, de Samuel, desculpe, filho de Samuel, eles se corromperam, irmão. Entendeu? Então eles são o exemplo, né? Que eu sempre falo para você, já falei em outros vídeos, daqueles crentes que têm as mesmas oportunidades dos outros, entendeu? Mas ele não se converte a Deus, irmão. Ele não se converte a Deus. E esse versículo também nos traz um outro exemplo, irmão, que é você não se conformar, irmão. Ninguém pode te obrigar a ficar numa igreja, entendeu? Em que os costumes mudaram, tá? Em que não se respeita mais a Deus, em que não se teme mais a Deus nessa igreja, entendeu? E essas pessoas foram sábias, irmãos, entendeu? Aqui no versículo 5, né? Eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, tu já estás velho. Vou ler normal como está aqui. E lhe disseram: Vê, já estás velho. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, quer dizer, eles viam, irmão. Eles conheciam a palavra, eles conheciam os mandamentos de Deus. Eles viam que os filhos de Samuel, embora estivessem ali na casa de Deus, não eram homens de Deus. Então, irmão, veja bem, você não é obrigado a ficar numa igreja, irmão, aonde não vai te levar nada, porque eles viram que você não ia levar nada. Porque eles se corromperam, entendeu? Eles colocaram o pecado dentro da igreja, irmão. Sabe? E o povo estava observando. O povo falando, esse povo não é de Deus. Esse povo, deu, não tem como a gente servir essas pessoas. Então eles preferiram, né, um rei, né? Então o que acontece, irmão? É por isso que eu trago Jesus para vocês nesse canal. Por quê? Porque, irmão, você pode servir Jesus em qualquer lugar, contanto que você viva pela palavra dele. Foi o que esse povo fez. Entendeu? Então eles sabiam que aquilo estava fora da palavra. Então eles sabiam, não, Deus não vai estar nesse lugar a partir de agora. Por quê? Né? Porque esse pessoal que está na frente do trabalho está corrompido. Né? E isso vai atrair a ira de Deus e realmente atrai a ira de Deus. Entendeu? Então, irmão, filho de crente não é crentinho.
E a segunda coisa que eu quero falar para vocês aqui, irmãos, né, é o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto dispôs, não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para eu não governar sobre eles. Agora, aqui que está o risco, irmão. Porque se no versículo, aqui no versículo 3, eles estão rejeitando os filhos de Eli, aqui no versículo 7, eles estão rejeitando o próprio Deus fala, entendeu? E fala assim, ó, vou repetir, ó. Olha, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não governe sobre eles. Então, irmão, o que acontece? Você pode sair de uma igreja que não está mais de acordo com a palavra de Deus. O que você não pode fazer, irmão, é rejeitar a Deus. E quando é que você rejeita a Deus? Quando você abandona a palavra. Entendeu? Porque, irmão, eu vou te falar uma coisa. Igreja nenhuma vai te salvar. Isso é fato. Não sei se você sabe disso. Nem Assembleia de Deus, nem Deus e Amor, nem mundial, nem internacional, nenhuma igreja vai te salvar. A salvação, irmão, ela é individual. É de cada um de nós. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, que é as nossas ações, é aquilo que nós fazemos na nossa vida, segundo a palavra de Deus ou não, que vai, irmão, determinar o nosso caminho. Vocês lembram de quem é a porta da salvação? A porta da salvação é o Senhor Jesus. Entendeu? Então, quando você aceita Jesus, né? Você está no caminho da salvação, já falei sobre isso. Entendeu? Só que existe um caminho a você seguir, né? O caminho da santidade, o caminho da obediência à palavra de Deus, o caminho, sabe, irmão, da santificação. Só que esse caminho não pode ser só na igreja, senão você se perde, irmão. Se você for um crente só de igreja, só santo em igreja, quando você estiver num lugar que não tem ninguém, no irmão, você vai se perder. Porque vai dizer, poxa, não tem ninguém aqui para ver o que eu vou fazer, eu vou fazer. Entendeu? Então, quer dizer, você está agindo como os filhos de Samuel. Entendeu? Deus está diante de ti naquele lugar, Deus está vendo o que tu está fazendo, mas na tua cabeça Deus não, porque não tem ninguém para ver. Então, quer dizer, você aprendeu a temer a Deus através das pessoas. Você não teme a Deus propriamente dito, porque se você temesse a Deus propriamente dito, você sabia que Ele estaria ali. Ele está lá e está vendo. Entendeu? Então você tem a escolha de sair de uma igreja que não está mais dentro do Evangelho, mas você não tem a escolha de abandonar o Senhor. Né? Por quê, irmão? Porque senão você perde a salvação, irmão. Você perde a salvação. Entendeu? Eu falei ainda agora sobre que filho de crente não é crentinho. A mesma coisa, irmão, a salvação, ela não fica conosco se você não obedecer ao Senhor e você não andar pela palavra dele. Assim como você recebe, você perde. Eu já falei também sobre outros vídeos. Entendeu? Então o Senhor Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer, que era morrer na cruz para nos dar a salvação. Agora mantê-la conosco depende de nós, irmão. Abrir mão, entendeu? Das coisas que não agradam a Deus, entendeu? Sair dos costumes de igrejas, de conversas, de bate-papo e de lugares que estão desagradando a Deus, de programações que estão desagradando a Deus. Porque, irmão, também já falei isso no outro vídeo, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, irmão. Tudo é pecado. Tem gente que fala assim, eu não roubo, eu não mato, não faço nada, entendeu? Mas ele mente, mas ele engana, entendeu? Então, irmãos, sabe? Tudo é pecado, irmão. Então nós devemos, irmão, nos afastar dessas coisas. Principalmente de uma igreja, irmão, que você olha e você não vê. Entendeu? Quando você vai comparar com a palavra, você vê que tudo aquilo ali está errado, tudo aquilo Deus não está aprovando, então você não é obrigado a ficar ali. A gente fala, eu sou dessa igreja aqui porque o meu
O meu tataravô fundou ela, não importa se o tataravô fundou ela, entendeu? O que importa é que, como já uma vez que ela já está fora da prova de Deus, você não é obrigado a ficar lá. Senão você vai estar compactuando com coisa errada, você vai paralisar a ação de Deus na tua vida, entendeu? Então por isso eu quero que você entenda, irmão, que a salvação depende somente de você. Porque Jesus já fez a parte dele. Se você se dedicar, não, eu vou ser fiel a Cristo, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Entendeu? Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de irmãos que não são convertidos, eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber de nada que desagrada a Deus. Então, quer dizer, quando você faz isso, você está se desviando do mal, você está guardando a tua salvação. Fique com essa palavra nesta manhã, que Deus fale mais ao teu coração. Te desejo um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.